Eu concordo com o Rodrigo, porque só existe um Deus. Então, Só existe um Deus. Esse Deus... Essa seria a minha primeira pergunta. Exato. Nós todos temos um mesmo Deus aqui nessa só mesa? existe um. Só um. Na visão judaica, só existe um. Concordamos. E se esse Deus criou o universo, e me criou, e criou você, e criou ele, então nós somos irmãos. Ele Então, também. Todos. Ah, tá. Todos os seres humanos. Todos nós. O povo de Israel recebeu uma missão. A partir de Abraão, quando Deus fala para ele, Lech lecha me'artzecha me'moladecha me'beit avicha el haaretz asher areka, sai da tua casa, da tua pátria, da casa dos teus pais, mas para onde? El haaretz asher areka, para a terra que eu vou te mostrar. Ele nem sabia para onde ele estava indo. Foi um teste atrás do outro, Ele chega lá, não tinha o que comer, ele não abriu um pio. Cada teste que ele foi superando, ele foi evoluindo espiritualmente falando. Então, essa evolução e esses testes, os 10 testes, o 10º, o mais difícil de todos, que foi a Akedat Yitzhak, que é o filho, o que você gosta, o que você ama, o teu único filho, com Sara, e sacrifica ele, e Abraão ele estava disposto. Foi o 10º teste, quando ele ia sacrificar, Deus fala, não, Atayadat, agora eu sei que você é fiel, digamos assim. Então esse 10º teste deu o título para ele de patriarca do povo de Israel. E o povo de Israel, ele tem o seu legado, a sua missão, mas também tem as suas responsabilidades. Quando a descendência de Abraão, que é Isaac, depois Yaakov, e as 12 tribos, e hoje nós temos só a tribo de Yehudá que sobrou, por isso que nós somos Yehudim. Como assim? Porque as outras tribos se perderam, e sobre a de Yehudá, os Koanim e os levitas, nós temos tradição. Nós temos tradição. Mas por isso que nós somos judeus, nós somos descendentes de Yehudá, de Judá. De uma das tribos. De uma das 12 tribos. Quando aceitamos o compromisso no Monte Sinai, antes mesmo de saber o que estava escrito, Na'aseh v'nishma, faremos e cumpriremos. Mas antes de mais nada, faremos. Quem assina um contrato sem ler? Ninguém. Então isso foi também uma demonstração incrível de fé, que é aquele exemplo do piloto de avião que eu falei. Porque se Deus está nos presenteando com essa missão, sinal que é bom. Então, abraçamos isso e temos a nossa responsabilidade de vivenciar e nos comprometer com esses ideais sem desrespeitar o que é sagrado para o outro. Mas isso, em nenhum momento, deslegitima as outras culturas, os outros povos, as outras nações. Nós temos a nossa história. Eu costumo falar que o judaísmo não é uma religião. Nós somos um povo. Não sei se você concorda. Claro. Nós somos uma tribo, um povo. Milenar. Estamos isso, até hoje uma, praticando. Veio de uma tribo. Exato. Exato. Estamos até hoje praticando e vivenciando isso. Mas sabe, isso que o Rabino está falando, assim, me emociona, porque o nome desse programa Inteligência. é Inteligência Limitada. E Mas só explicando, posso falar todo mundo de você, todo mundo você. Sim, claro. Mas só explicando, é porque eu assumindo a minha limitação da inteligência, eu tô aberto para aprender coisas toda noite. Super legal. Mas eu parei... Inclusive ele falou para mim que quer se converter ao judaísmo. E eu trouxe o Morelo. O médico vai fazer. Hoje ele vai fazer. Hoje, Rodrigo. Você sabe o que é Moelo? Exato, ele vai fazer a circuncisão, Rodrigo. Só que tem um problema, ele tem Parkinson, não tem problema. Não tem problema, tranquilo. Aqui. Mas você sabe o que, ajudando aí, eu estacionei no inteligência, não cheguei no limitado. O que é inteligência, né? Inteligência é intus legere, em latim. É entrar dentro. É ler, legere é ler dentro. Intus, dentro, ler. Então, a fé, ela é muito mais... A gente estava falando de fé, né? A fé é muito mais do que crença. Porque a crença é um código da fé. É uma elaboração, é uma racionalização da fé. E quando é fé, é inteligente. Então, quando pessoas dispostas a ler dentro... E é engraçado porque as pessoas dizem que fé é o contrário da inteligência. No Exatamente. Mundo. Não é o que a gente escuta? Mas espera aí. Ou você acredita na ciência, ou você tem fé, como se fossem coisas... Mas de acordo com o que o padre está falando, não. Então. Não. O fundador da nossa congregação, que é o Padre Deon, a gente leva essa cruz aqui, né? Depois vamos falar da cruz. Ele falava que precisamos ter uma fé inteligente. Então, o que é uma fé inteligente? Porque o fundamentalismo não tem uma fé inteligente, não é? E eu estou falando de fundamentalismo e não fundamentalidade, né? Porque o Rodrigo uma vez me disse... Fundamentalidade. A fundamentalidade, você se esconde no porão.
não é? Tá. E não vai para a superfície, você não mostra o rosto. Então você é fundamentalismo, então é só o meu umbigo, não é? Entendi. É só os meus fundamentos. Eu E quero daí, impor a minha, o que eu vou acho. dar um exemplo de fé inteligente, né? Que tem a ver com o Rabino. Pegou fogo, não sei se lembra, pegou fogo acho que foi um atentado, na sinagoga de Buenos Aires. Lá o Rabino era Abraham Skorka. Lembra disso? Uhum. E o arcebispo era um tal de Bergoglio, que hoje é o Papa Francisco, não é? Ah, Era o Rabino. Era o arcebispo e o outro era o Rabino. E todo mundo poderia pensar, bom, o arcebispo vai pedir oração pela comunidade judaica de Buenos Aires. Não, ele procurou, o Rabino disse, como é que nós podemos ajudar a reconstruir a sinagoga? O Rabino disse, bom, vamos ter que investir um tanto aqui, vai custar tanto, não sei o que. Ele, ó, dinheiro eu não tenho. Vamos fazer um livro? Como assim? Vamos fazer um debate, vários debates entre o arcebispo e o Rabino. E fizeram vários debates abertamente, foram gravados e lançaram um livro, que pouca gente conhece, Entre o Céu e a Terra. Está traduzido em português. Entre o Céu e a Terra. Eu tive Mas esse era o Bergoglio, que hoje é o Francisco. Uhum. Né? E um dos debates entre eles é sobre o demônio. Que jesuíta, você sabe, né, Rodrigo? Gosta muito de falar sobre se tirar o demônio dos exercícios espirituais de Santo Inácio, né? O Papa adora falar do demônio. E aí começou a falar, vamos falar do demônio. Aí o Rabino diz, bom, é Satã. E aí foi pro... É impressionante o modo como o diálogo inteligente vai encontrando campos de confluência entre as duas. Intersecção. E vai criando unidade. E vai criando comunhão. Não é? Então, por exemplo, fala de Abraão, eu fico pensando, caramba, isso é muito inteligente. O sujeito vai para a terra da promessa, depois volta para a Caldeia, né? E dá ânimo, a visão dele dá ânimo para chegar, para um povo caminhar 40 anos para chegar até lá, ou seja, é gasolina, a fé inteligente é combustível. Sabe o que me emociona muito em Abraham? Que ele quando ele foi testado, sai da tua casa, ele tinha 75 anos de idade. Então, quer dizer, para eu convencer minha avó meu pai tá com essa a mudar de bairro, não consegui, eu tentei, eu falei, vó, esse bairro é melhor pra senhora. É difícil, ela já tem a rotina dela, já tem lá a padaria, tem a banca. Tem a sua rotina. Então, e ele não estava desocupado, sabe? Não era aquele velho aposentado que joga dominó e vai comprar pão na padaria e volta. Não. Tá escrito Etanefesh Asher Asu Beharan. Que quer dizer que eles levaram junto a alma que eles fizeram em Haran. Que alma é essa? Ele era um palestrante super famoso. Ele trazia os homens, Sarai, a sua esposa, trazia as mulheres. Quer dizer, ele, com essa idade, com o sucesso que ele tinha, o canal dele no YouTube devia ter milhões de seguidores. Tinha fila para escutar. Ele devia achar, bom, a minha missão eu já cumpri, não? De repente Deus fala, não, você ainda nem começou. Isso é muito louco. O teste foi, Rodrigo, que ele foi sem entender o motivo. Porque, Deus, eu tô te apresentando pra ele, você quer que eu saia daqui? Tem pessoa mais novo pra ir. Você quer que eu saia daqui? Eu tô fazendo uma missão maravilhosa. E Deus prometeu pra ele, isso vai ser pro teu bem. Aqui você não tem filhos, lá você vai ter filhos. Aqui você não tem fama, lá você vai ter fama. O que você abençoar, será abençoado, você vai ter riqueza. Imagina alguém chegar pra você, Vilela, fala, Lech Lechá Le Hollywood, lá você vai ter dinheiro, fama, prestígio, tudo. Filhos você não tem aqui. Quem não vai? Então, que teste é esse? Na minha visão, o teste dele foi ter ido sem entender o porquê, confiando em Deus que tinha um propósito maior para sua vida. E eu posso complementar uma coisinha aqui? Bom, vai ser petulância minha falar de hebraico com o Rabino perto aqui. Né? Não, mas eu me emocionei quando você me cumprimentou e falou hebraico, me emocionei. Poxa, obrigado. Eu fiquei feliz, porque eu amo muito essa língua. Não existe no hebraico bíblico uma palavra específica para fé. Não? Não. A que mais se aproxima é emuná. Emuná. E traduzindo, a ideia da fé não existe. Não, a ideia sim, o vocábulo emuná. É porque no hebraico bíblico não existe ideia de coisas abstratas. Isso foi criado pelos gregos a partir de Platão. Então, por exemplo, enquanto você considera uma pessoa fiel, o hebraico diria, ele caminhou com Deus. Você entendeu? O que é uma pessoa justa? Uma pessoa que caminha. Por isso fala assim, esse é o caminho, andai nele. Então tem muitas expressões idiomáticas do hebraico bíblico que são muito concretas. E fé seria o seguinte, imagina que você está numa água, assim, nadando, e você não vai aguentar, você vai se afogar. Passa um tronco de árvore boiando. O que você faz? Se agarra nele. Isso é emuná.
Você entendeu? Da palavra emuná vem a palavra aman, firmeza. A gente fala muito amém depois da oração. Quer dizer, nisso eu me agarro. Aquela cena de Pedro afundando, Jesus andando sobre a água. Ele diz assim, diz que eu vá até você. Aí ele tá olhando para Jesus, ele fica em cima da água. De repente ele olha para a nuvem e afunda. Aí Jesus dá o braço, né? Exatamente. E diz assim, homem de pouca fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Então, quer dizer, esse agarrar. Agora tem uma coisa interessante. Já que eu falei do hebraico, eu vou passar uma ponte para dialogar também com a teologia escolástica aí, que o Joãozinho sabe bem disso também. No latim, você tem 2 tipos de fé. A fidesque e a fidesquá. Uma é a fé doutrinária, que os católicos chamam de dogma, nós chamamos de doutrina. É a cerebral? Por exemplo... Isso aí é interessante. A fé doutrinal é o seguinte... Por exemplo, ele acredita que no Yom Kippur tem que jejuar. Isso faz parte da fé doutrinal dele. Que ele tem que usar um kippá, que ele está constantemente sob o perdão, a cobertura de Deus, uma questão de referência. Ele entra na sinagoga com kippá, tá certo? A fé doutrinal do Padre Joãozinho, o Santo Sacramento, a hóstia consagrada, a missa, a intercessão dos santos. A minha fé envolve a volta de Jesus, a guarda do sábado, uma série de coisas. Isso é fé doutrinal. Isso são dogmas ou não? A Igreja Católica chama de dogmas, mas aí teria que ter uma explicação melhor, que eu prefiro que o Joãozinho dê. E tem a fé relacional, fidesquá, fidesque. A fé relacional é aquela fé que eu tenho com o Criador, que a fé do dogma ou da crença só tem sentido se eu tenho uma relação com ele. É uma coisa pessoal? Exatamente. Eu nunca sei, Rodrigo, eu tenho um defeito na minha teologia que eu nunca sei qual é a fidesquá e qual é a fidesque. Né? Então eu pedi aqui ajuda universitária, né? A fidesquá, né? É a fé em quem? É relacional. É relacional. Fidesquá. Em latim é fidesquaque creditur. E a fidesque é a fé em quê? Em quê? Exatamente. Então vamos lá. Fidesque. Eu creio que Jesus é o Senhor. Que Jesus é Salvador. Eu creio. São os códigos de fé. Eu creio nisso. E as pessoas acham que essa crença, esse código de verdades é a fé toda. Não é. Não é a fé toda. E outra, só faz sentido o código, né? A verbalização da fé, a elaboração, aí vem a razão. A racionalização da fé só faz sentido a partir da relação. Então, por exemplo, se nós 3 nos relacionamos, e aí vem o ecumenismo, e partimos o bolo juntos, e cada um pega uma bala, e nós viemos no mesmo lugar, com uma pessoa mediando, nós aceitamos que somos irmãos, e que somos amigos, e que vamos cantar parabéns a você, e que temos uma história juntos. Isso já criou entre nós um laço de comunhão, antes de falarmos de pontos conflituosos da crença. Porque tem coisas que, se eu começar a falar aqui com o Rabino, nós vamos chegar numa divergência de crença. Com respeito. Né? Com respeito. Ele vai dizer, olha, tudo bem, Jesus era judeu, mas eu não posso crer, eu não posso crer não em quem. Eu não posso crer que ele era Deus. Que, não quem. Eu não posso crer que, nesta verdade. Né? Mas continuamos amigos. E continuamos cantando parabéns a você. Porque é muito difícil hoje em dia isso. Muito difícil. Se você não pensa igual a mim, time, com política, é cancelado. Exato. E o pior de tudo, se você é meu adversário no jogo de futebol, nós não somos só adversários, nós somos inimigos. E aí se confunde, por exemplo, uma eleição com uma guerra. É o que aconteceu. E eu tenho medo do ano Muitas que vem, famílias... Né? Uma eleição é uma guerra. De quê? Do ano que vem, que vai ser essa guerra. O Danilo vai sair. Já pensou se ele sai, o Danilo Gentili de candidato? Agora, a fé em quem, que daí vem é a fé pela qual se crê. Né? Então a fidesquá que é interessante, porque a fé em quem é a fé na pessoa. É a fé em Deus. Então, a partir da fé relacional, aí os outros códigos de fé, eles vão não se concordando, mas mesmo na divergência, nós temos uma unidade. Aquilo que você estava ressignificando, né? O de Santo Agostinho, né? No essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Em tudo, caridade. Porque tem muita gente que está esperando agora o seguinte. Tem muito católico que está esperando o Padre Joãozinho me levar para a Igreja Católica e converter o Rabino.
Tem muita gente que deve estar esperando que eu aceite o Moela aqui, me circuncidar. Como se fosse uma e tudo mais. Um cabo de seguinte, força, né? Sim, mas aí, olha só que louco. Aí você diz assim, tudo bem, o Padre Joãozinho falou tão bonito no podcast que sabe o quê? Vou virar padre. E aí o Padre Rodrigo... O Padre Rodrigo casado. Vem lá, vira da igreja oriental, que pode ter padre casado, ele vem, vamos celebrar junto. Ele vai dizer assim, mas eu não concordo que você use essa casula dessa cor, porque a minha tem divergência, de novo, entre católicos. Claro, né? entre judeus tem uma entre judeus, se houver 5 judeus discutindo, vão sair 6 opiniões. Caramba, você fala isso na frente do Não, mas sabe. De novo, o ser humano ele é vulnerável. Eu sempre falo para meus alunos assim, a palavra de Hashem, ela é perfeita, os seres humanos são imperfeitos. Então nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para vivenciar e aos poucos aprimorar o nosso caráter. Mas essa inteligência que você fala, eu acredito que pode ser traduzida como conhecimento. Porque aí essa fé pode ser uma fé em si mesmo. Quanto maior for o seu conhecimento sobre as suas habilidades, seus dons, maior vai ser a sua autoestima, a sua autoconfiança. Quanto maior o seu conhecimento sobre a grandeza infinita do Criador, do Eterno, maior vai ser o seu amor por Ele. Aliás, um dos preceitos do judaísmo é amar a Deus. E eu acho muito difícil você... Imagina, você tem que amar, mas amor é um sentimento. Ou você ama ou você não ama. Como é que você pode pedir para alguém amar? Mas aí logo em seguida está escrito: você coloca essas palavras no teu coração, aí você vai conhecer Deus. Quando você conhecer Deus, você vai amar Ele. Então é tudo uma questão de conhecer. Para você poder se conectar, amar, e esse amor gera... Sou suspeito para falar, mas o padre vai reforçar o que eu vou falar agora. Gera uma satisfação pessoal, gera uma alegria incondicional. Você não depende de nada e de ninguém para ser feliz, é você consigo mesmo. E essa é a beleza da vida.